Olá, queridos, voltamos, graça e paz para todos os lares que estão nessa live participando conosco desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para compartilhar esse louvor e adoração. Queremos que os irmãos se sintam felizes, alegres, dispense tudo aquilo que não for voltado para o culto, para o adorar, porque esse momento é o momento do Senhor, é o momento nosso de adoração ao Senhor, e é esse o nosso desejo, que você possa estar ligado conosco, ligado com os céus, e possa louvar ao Senhor junto conosco. Vamos orar nesse instante. Pai querido que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas que Tu tens feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque cada dia, Deus, cada amanhecer, Tu nos dá a oportunidade de sermos diferentes, Senhor. Tu renova a nossa esperança, Deus, e Tu nos faz acreditar, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todas as coisas que têm nos acontecido, Deus. Te agradecemos pela saúde, pela proteção, pela provisão, Senhor. Te agradecemos, amado Deus, pela oportunidade de falar contigo, de ler a Tua palavra, Senhor, e assim estar em intimidade, Deus, contigo. Gostaríamos de te pedir que venha estar conosco nesse culto, que recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, que abençoe cada lar, Senhor, que entrar nesta live, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que Tu possas estar guardando e protegendo, e que eles possam sim sentir a Tua presença como nós sentimos, Deus. Sentir o Teu abraço, o Teu aconchego, Senhor. Sentir a palavra que diz: eu estou contigo, não temas. E para que nós possamos iniciar uma semana de paz, uma semana certa, Senhor, de que teremos vitória. Nos abençoa, nos guarda, Deus, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar fazendo uma leitura. Nossa leitura inicial se encontra em Salmos 95, versos do 1 ao 6. Salmo de número 95, versos do 1 ao 6. Dá um tempinho para os irmãos abrir, para não ter misericórdia. Abriu, acessar. Abriu, acessar. Salmo 95, versos do 1 ao 6. E diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Amém. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Que o Senhor possa, nesse instante, receber o nosso louvor, a nossa adoração. E eu lancei um desafio, viu, irmão Júnior? Tânia, eu vi aponta o hoje desafio. nos grupos, eu vi. Coloquei 3 cânticos que nós vamos cantar hoje, para que os irmãos cantem e gravem junto, cantando com a gente. E manda lá pro grupo. E manda pro grupo, tá certo? Para a gente possa postar. Vamos lá. Nosso Deus é soberano. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares
a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, Glória a Deus. Mais uma vez. Nosso Deus soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, aleluia. Que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória através das nossas palavras, das nossas atitudes, que as pessoas possam ver em nós o amor que nós sentimos do nosso Deus, o amor que nós recebemos do nosso Deus, porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ser mais humano, precisa de mais amor, mas não é um amor qualquer, precisa ser um amor verdadeiro, e esse amor verdadeiro só vem lá do nosso Deus, amém? Amém, glória a Vamos Deus. cantar mais uma canção? Essa canção escolhida, nós já cantamos aqui na igreja, eu acredito que seja o número 322 do cantor cristão Castelo Forte. Só que nessa versão que nós vamos cantar, nós só vamos cantar 3 estrofes, ok? Todo mundo animado aí para cantar Castelo Forte, para filmar vocês cantando Castelo Forte, vamos aguardar, amém? Amém, glória a Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos,
Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas na defesa. Temos que perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia. Quem lembrou desse cântico? A igreja teve a oportunidade de participar e foi um momento muito rico, muito lindo, que sucedeu depois, o momento de nós formarmos o nosso coral, né? Coral IB, que nós vamos retornar em nome de Jesus. Amém. Nós cremos. Vamos lá? Nós vamos fazer uma leitura agora e um momento de oração. E a leitura se encontra no Salmo 27, versículo 1. Salmos 27, versos 1. Que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos orar. Nós, durante toda a semana, é sempre bom relembrar isso, durante toda a semana nós estivemos conectados, estivemos unidos em oração, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao nosso Deus. E como é bom saber que mesmo com esse afastamento, a igreja de Deus está unida, está viva e está sendo relevante, principalmente, relevante. E nós só temos que agradecer a Deus porque Ele tem nos guiado, tem nos sustentado, e nós devemos dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nada é sobre nós, meus queridos, porque nós já recebemos aquilo que nós não merecíamos, que foi a salvação em Cristo Jesus, e tudo que temos e tudo que somos pertence ao nosso Deus, e tudo é sobre Ele. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho amado Jesus, para que através do seu sacrifício na cruz, através do seu precioso sangue, nós fôssemos comprados, resgatados, nós fôssemos redimidos, nós fôssemos regenerados, e isso é maravilhoso. Só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, por tudo que Tu és. Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Tu sustém todas as coisas, Deus, com a força da Tua palavra, com o poder da Tua palavra. Tu és aquele que sabe todas as coisas, do início até o fim. Tu és o Deus que nos criou a Tua imagem e semelhança. Tu és o Deus que, com o Teu amor, concedeu a todos nós, Senhor Deus, a maior dádiva que nós poderíamos receber quanto pecadores, que é a salvação em Cristo Jesus.
Obrigado, meu Deus, porque um dia nós estamos afastados de Ti, Deus. Havia um grande abismo entre nós e Ti, Senhor Deus, por causa do pecado. Mas através de Jesus Cristo, Senhor Deus, esse abismo, ele foi, Senhor Deus, rompido. E através, Senhor Deus, de Jesus Cristo, através da salvação, Senhor Deus, concedida, através do seu sacrifício na cruz, nós podemos nos aproximar, Senhor Deus, de Ti com confiança. Nós podemos nos aproximar de Ti, Senhor Deus, crendo que na Tua infinita misericórdia, Deus, o Senhor vai estar olhando com os Teus olhos de amor, Senhor Deus, e com os Teus ouvidos atentos, para ouvir, Senhor Deus, a nossa oração, Senhor Deus, o nosso louvor, apesar, Senhor Deus, de imperfeitos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Deus, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas. Sem Ti, Senhor Deus, não seríamos nada. Obrigado, Senhor Deus, porque através de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós somos chamados de Teus filhos. Através de Jesus Cristo, nós temos, Senhor Deus, o privilégio de sermos chamados, Senhor Deus, de Teu povo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo é a nossa rocha, é a nossa luz. Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Obrigado porque Jesus Cristo, Senhor Deus, através de Jesus Cristo, nós temos a plena certeza, Deus, da salvação. Nós temos a plena certeza que nada pode tirar isso de nós. Obrigado, meu Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem atendido as nossas orações, tem ouvido, Deus, o nosso clamor. O Senhor tem, Senhor Deus, chegado com a Tua providência, Senhor Deus, em nossas vidas. O Senhor tem chegado, Senhor Deus, com proteção. O Senhor tem chegado, Senhor Deus, em nossas vidas com aquilo que é de mais precioso, Senhor Deus, como ser humanos que nós podemos ter, que é a nossa saúde, Senhor Deus, física. A capacidade, Senhor Deus, de ir atrás, de lutar, Senhor Deus, no dia a dia por aquilo que queremos, Senhor Deus, pelo nosso sustento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede, Senhor Deus, esse privilégio. Obrigado, meu Deus, porque durante toda a semana nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nós intercedemos e nós temos a certeza, Deus, que o Senhor vai estar cuidando de tudo, Senhor Deus, e de todos. O Senhor vai estar providenciando todas as coisas, Senhor Deus, em todas as áreas, Senhor Deus, da nossa vida. E nós temos a plena certeza que nada irá, Senhor Deus, nos faltar. Meu Deus, nós pedimos uma bênção por todos aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor chegue, Deus, com restauração e cura na vida, Senhor Deus, no lar, na família de cada um que está nos assistindo. Meu Deus, nós pedimos uma bênção pela família Icapuí, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, um povo relevante aqui nessa comunidade. Que tem sido, Senhor Deus, um povo que tem compartilhado a compaixão e graça, Senhor Deus, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos, Senhor Deus, de isolamento social. Nós temos visto isso, Senhor Deus, no meio do Teu povo aqui na Igreja Batista Icapuí. Obrigado por todos aqueles, Senhor Deus, que nos assistem, que nos acompanham, Senhor Deus, nas lives, porque nós temos a plena certeza também que o Teu consolo, Deus, a Tua paz, o Teu poder tem chegado até eles também. Meu Deus, nós pedimos que nesses momentos em que vamos passar aqui, o Senhor fale conosco, Deus, através da Tua palavra. Que o Senhor, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, nos relembre que Tu és Deus. E nada, Senhor Deus, foge ao Teu controle. Nada foge ao Teu querer. E nós estamos debaixo, Senhor Deus, da Tua soberania. Fica conosco, Deus. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar? Vamos adorar. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus.
Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti, em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Amém, glória a Deus. Muito lindo esse hino, muito lindo. E assim, a gente pode sentir realmente o cuidado do nosso Deus. Não existe melhor lugar do mundo, não existe, do que na presença do nosso Deus. Então, se você está angustiado, se você está triste, se você está preocupado com toda essa situação que está acontecendo, chega-te a Ele, descansa, ora e deixa que Ele faz o resto. Amém. Porque está além daquilo que nós podemos fazer. Verdade. Nós temos as nossas responsabilidades, mas o Senhor tem o controle de todas as Amém. coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos passar agora a palavra para o nosso pastor chefe. Abraão.
Ele já está ali preparadíssimo para trazer o recado que o Senhor colocou no coração dele para os nossos corações. Verdade. Vamos orar? A irmã Tânia ora por esse momento. Pai amado que estás no céu, mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque chegamos até aqui. Te agradecemos pelos cânticos que já falaram conosco. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, lida. E te pedimos agora pelo teu servo, Senhor, que irá trazer o teu recado para nós. Que nós possamos estar com o coração aberto, com as nossas mentes abertas para receber, Senhor, o que tu queres falar para nós. Amém, Jesus. Que não seja o que nós queremos, mas o que tu queres, o que nós precisamos ouvir. Amém, abençoa o teu servo, pastor Abraão, Senhor, e o restante deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz. Estamos mais uma vez com a missão de entregar o anúncio de Deus à sua amada igreja, a todos nós, seu povo. E eu quero crer que o Senhor ele tem falado de muitas maneiras a todos nós por esses dias, não é? Nós temos dedicado muito mais tempo a se voltar para Deus, a dedicar o nosso entendimento acerca das coisas do alto, o lugar onde o Senhor ele reina sobre todos que estão aqui, onde nós estamos na terra. E mais uma vez nós temos a oportunidade, o privilégio de ouvir aquilo que Deus ele quer nos dizer. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus, os irmãos da igreja local, como também os irmãos de outras igrejas, de outras denominações, irmãos batistas de outras cidades que têm nos assistido. Que a boa mão do Senhor, como dissemos domingo passado, não cesse de chegar na vida daqueles que têm um coração humilde, né, diante dos olhos de Deus. E domingo passado nós começamos a percorrer a parte intermediária, né, podemos dizer assim, do capítulo 11 do livro de Atos. E na oportunidade nós falamos sobre os 3 primeiros versículos iniciais, a partir do versículo 19 até o versículo 21, né? E o nosso entendimento acerca do que Lucas escreveu nessa seção do capítulo 11 do livro de Atos nos faz entender o quanto o poder do Evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar imagens ausentes da presença de Deus para uma imagem composta com a presença do Senhor, nosso Deus. E domingo passado nós pensamos acerca de algumas lições que nós extraímos deste texto, ou da primeira parte desse texto. E eu quero aqui revisar com os irmãos para que a gente possa continuar percorrendo os versículos do capítulo 11, agora a partir do versículo 22, né, mas trazendo à memória aquilo que nós vimos domingo passado. Eu compartilhei com a igreja algumas lições que nós extraímos como princípios para a nossa vida cristã. E a primeira delas eu falei que às vezes Deus nos tira da zona de conforto quando nós não queremos de lá sair. Mudança causa medo e incerteza, contudo a vida é um movimento que se constrói com pequenas e grandes mudanças. Eu disse aqui na ocasião que os irmãos de Jerusalém eles saíram da cidade onde residiam às pressas por força de uma pressão, né, que eles recebiam em forma de perseguição. E dissemos que mudar nos causa medo, incerteza, mas quando nós mudamos segundo a vontade de Deus, né, o Senhor ele nos surpreende e Ele nos abençoa, né, naquilo que Ele tem para todos nós, o seu povo. E eu quero dizer hoje, que não disse domingo passado, que ao sairmos da zona de conforto, né, de um lugar que Deus ele tem preparado para nós, o seu povo, um lugar muito melhor do que o que nós estamos, nós podemos, quando chegamos lá, olhar para trás e ver o quanto o Senhor ele tem razão nas mudanças que ele causa em nossa vida. E um pouco mais tarde, a história conta que a cidade de Jerusalém foi
destruída completamente no ano 70. E certamente esses irmãos que residiam na cidade de Antioquia, eles puderam constatar o amor de Deus, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor com a vida de todos eles. Eu disse também que o anúncio do Evangelho nos acompanha, não importa onde estejamos, a começar com os da nossa casa, depois com aquelas pessoas de paz, os nossos amigos, né, os nossos colegas de trabalho, aonde estivermos, nós somos Evangelho vivo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, né? A nossa fala é normatizada pelo Evangelho que regulamenta a nossa vida, né? As nossas atitudes, elas também são pautadas segundo o que o Evangelho ele nos ensina, e devemos fazer segundo a orientação desse Evangelho, e nós somos um testemunho, uma proclamação viva da palavra de Deus. Eu disse também que depender de Deus é sinônimo de humildade, e ser humilde aos olhos do Senhor é garantir a graça necessária no movimento da vida. Os irmãos que saíram às pressas de Jerusalém, eles chegaram em Antioquia, e ali eles começaram uma nova história, começaram tudo de novo, né? Certamente buscando ali moradia, buscando emprego, ou talvez negócios. Eles começaram a reconstruir suas vidas, e o texto disse que a boa mão do Senhor era sobre o seu povo, e certamente Deus, ele abriu portas para os seus filhos ali em Antioquia, porque foi a vontade dele que fez com que os irmãos pudessem chegar ali em Antioquia de uma forma anônima. Não eram conhecidos em Jerusalém como líderes da igreja, né, como apóstolos da igreja, né, como pastores da igreja. Eram pessoas simples como eu e você que me assiste, e pela dependência que eles tinham de Deus, a humildade de entender que a vida que eles tinham estava nas mãos do Senhor, completamente sob a direção de Deus, o Senhor os abençoou com graça, né, que pudesse assim suprir as necessidades dos seus filhos missionários ali na cidade de Antioquia. E por último, eu disse que a imagem de um mundo firmado em justiça e retidão, o que todos nós queremos sem demora, passa pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos de Antioquia, eles mudaram a imagem idólatra, a imagem depravada, a imagem corrupta daquela cidade com a presença deles, e mais tarde com a presença de muitos outros que o Senhor unia à sua igreja, a começar nele mesmo. E hoje eu quero com os irmãos continuar pensando sobre o que Lucas escreveu, agora a partir do versículo 22, mas eu quero fazer a leitura da seção desse capítulo 11 toda, para a gente poder assim entender um contexto global do que Lucas escreveu sobre a igreja de Antioquia. Diz assim o texto sagrado: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E hoje eu quero dar seguimento ao estudo acerca desse trecho do capítulo 11, a partir do versículo 22, e eu decidi
esse sermão em 3 partes. A primeira parte, obviamente, no versículo 22, nós vamos ver a fama da igreja em Antioquia se espalhou. No versículo 23, Barnabé consola a igreja. E no versículo 24, as qualidades e frutos de Barnabé, o homem de Deus. Mas para tanto, vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos dirija nesta hora e que possamos do Senhor entender o que Ele quer nos ensinar com essa experiência do passado que nós podemos replicar no presente. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por este momento solene e sublime para todos nós, o teu povo, que ouve, ó Deus, o anúncio da tua palavra, Pai, e que, ó Deus, possamos do Senhor receber toda a iluminação, Deus, toda a compreensão que nos falta acerca do que o Senhor quer nos ensinar nesta hora. Abençoa o teu povo que nos assiste, abençoa o teu povo que aqui está comigo. Ó Deus, abençoa a minha vida, Pai, me permita, Deus, comunicar o teu evangelho de uma forma, Pai querido, que o Senhor alcance, ó Deus, os seus objetivos para a vida do teu povo. É o que peço e agradeço, no nome de Jesus eu oro, amém. E dentro dessa imagem nova que o evangelho ele é capaz de gerar, quando ele é anunciado, né, transformando vidas, transformando comportamentos, né, transformando a cultura local, eu quero continuar discorrendo sobre essa realidade que nós também hoje podemos, como os irmãos do passado, transformar a imagem, o cenário, né, o retrato da nossa sociedade contemporânea. E hoje, dentro dessa perspectiva do que o evangelho é capaz de fazer com a imagem social de um povo, eu quero agora falar sobre essa notícia que chegou a Jerusalém, do que esses anônimos, do que esses irmãos não conhecidos, né, pela igreja de Jerusalém, como pessoas que faziam parte da liderança da igreja, foram capazes de realizar um grande feito, de tornar a igreja em Antioquia, uma cidade da Síria, no continente africano, mais conhecedora da palavra de Deus, mais próxima da imagem que Deus desejou que aquele povo pudesse ter a partir do testemunho de pessoas dedicadas à obra de Jesus Cristo. Eu quero começar falando sobre a introdução, o seguinte: a igreja dos nossos dias não tem produzido boas notícias para o mundo, e a fama dos cristãos não é boa do ponto de vista holístico, ou total, ou genérico, né? Como queiram. E isso é uma realidade, queridos, que hoje, infelizmente, a cultura do mundo ela tem encontrado lugar dentro da cultura cristã. E a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é que sejamos uma cultura predominante, uma cultura que mude a cultura que Deus repudia, uma cultura do pecado, uma cultura da ganância, uma cultura da carne, né? Uma cultura que é existencialista do ponto de vista do apego ao material, às coisas deste mundo, né? E a nossa cultura é uma cultura completamente diferente, porque nós empreendemos, né, uma carga de comportamento que não procede do que nós encontramos lá fora, mas do que nós encontramos aqui dentro, proveniente de um lugar que é a habitação de Deus e que Ele nos mostra. Essa cultura que nós precisamos apresentar ao mundo, e que o mundo precisa conhecer essa cultura que é santa, que é uma cultura justa, uma cultura reta, uma cultura de amor, né, que a irmã Tânia trouxe aqui para a gente, uma cultura que esse amor ele representa boas ações, as boas obras pelas quais o Senhor ele nos salvou para realizá-las. E essa igreja ela nos traz um exemplo, um testemunho, e que Deus a fez famosa, porque ela entendeu isso, ela compreendeu o papel dela no cenário que ela nasceu. Lucas ele diz o seguinte aqui: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé até Antioquia. O que é bem feito, o que tem a mão de Deus, chama a atenção do mundo, chama a atenção, inclusive, do contexto igreja, né? E essa igreja, ela fez com que a sua vida, a sua história, o seu testemunho pudesse chegar à cúpula da igreja em Jerusalém. Eu quero crer que a igreja em Jerusalém deve ter ficado surpreendida, não é? Porque essa igreja nasceu de pessoas humildes, pessoas simples. Elas não tiveram o comissionamento da igreja em Jerusalém, até porque elas saíram às pressas da cidade. E a notícia que chegou é que em Antioquia existia uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e uma igreja que causava mudança na imagem social daquela cidade. A boa notícia de um testemunho fiel. Queridos, quando a igreja ela se propõe a fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias ou da situação que ela vive, mas quando ela entende que o melhor é depender do Senhor, Deus não apenas mantém a mão dele na forma de graça sobre a sua igreja, mas a torna famosa, porque a ideia de fazê-la conhecida é que ela expanda cada vez mais a cultura que ela está vivendo, conforme a vontade de Deus expressa em sua palavra. E quando a igreja tomou conhecimento, imediatamente, a igreja em Jerusalém tomou conhecimento do que estava acontecendo em Antioquia, imediatamente enviou, agora sim, um comissionado, um representante legítimo da igreja, por nome Barnabé, né? Até aquela cidade, para ver o que estava acontecendo, né? Não para tomar a igreja para o comando de Jerusalém, né? Mas com a intenção de ver o que estava acontecendo e também com a intenção de observar se o comportamento, né? A realidade do dia a dia condizia com a fama que havia chegado em Jerusalém, de um povo humilde, né, de um povo santo, de um povo que proclamava o evangelho de Jesus Cristo, né, de um povo que tinha a mão de Deus sobre a vida dele ali, e que a igreja de Jerusalém gostaria de saber se de fato o Senhor estava com aquela igreja que começara na cidade de Antioquia, e se os princípios da palavra de Deus, de fato, eles eram não apenas pregados, mas também vivenciados. E Barnabé, ele foi como um observador, mas também como um ajudador, alguém que oficialmente enviado pela igreja de Jerusalém, teria a missão, né, de observar os mestres daquela cidade que trabalhavam em nome de Jesus Cristo e dar o apoio teológico, né, dar o apoio estrutural de uma igreja que surgia de uma forma assim poderosa no contexto africano. No versículo 23, Lucas ele vai falar sobre o que Barnabé ele realizou com os irmãos ali de Antioquia quando ele chegou naquela cidade, e nós podemos ver que o nome de Barnabé, que significa consolação ou exortação, fez jus ao significado, porque ele deu a sua contribuição no ensino da palavra aos irmãos ali de Antioquia. E diz Lucas: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando Barnabé ele botou os olhos na igreja, ele logo reconheceu a graça de Deus sobre a vida daquele povo, que nós dissemos domingo passado que era a mão do Senhor. Significava o cuidado, né, o zelo, a provisão, o amor de Deus sendo dispensado na forma de graça. E graça significa presente, e presentes que a igreja necessitava para se manter ali de pé, representando o Senhor,
honrando o Senhor, fazendo o Senhor famoso entre os gentios. E Barnabé, logo que chegou lá, ele viu a graça de Deus, né, sobre aquele povo que representava o Senhor em Antioquia. Queridos, será que a nossa igreja dos dias atuais, né, ela tem se comportado, em primeiro lugar, de forma humilde aos olhos de Deus, e essa humildade tem representado a mão do Senhor sobre as necessidades dela, e essa mão do Senhor é a graça dele sobre a vida da sua igreja, né? Será que as pessoas elas têm percebido que nós somos um povo que recebe de Deus aquilo que é necessário para viver bem nestes dias, testemunhando acerca dele aqui na terra? E Barnabé, ele exortou os irmãos de Antioquia a permanecerem firmes, né, no Senhor, permanecer o coração dedicado, perseverando na vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, né? Porque se ele enxergou a graça de Deus sobre a vida do seu povo ali em Antioquia, é porque certamente Deus ele queria muito mais fazer através da sua igreja naquele lugar. E permanecer em Jesus significa justamente perseverar, ter paciência, não importa o que aconteça, né? Não importa o que pudesse acontecer com a vida daqueles irmãos, mas eles tinham provas cabais de que Deus era com eles, né? E eles saíram de Jerusalém de uma situação adversa, e eles chegaram ali em Antioquia. Certamente eles não encontraram tudo pronto para que eles pudessem empreender e chegar nesse ponto da história da igreja que Barnabé encontrou, mas que eles podiam fazer um exercício de memória e ver o quanto Deus já havia feito por eles. E Barnabé exortando a igreja: perseverem, permaneçam firmes, né? Sejam pacientes no Senhor, porque Deus ele tem uma grande obra a realizar nesse continente, nesta cidade que é mais importante deste continente, através da vida de vocês. No verso 24, Lucas ele vai falar sobre as qualidades deste homem que a igreja de Jerusalém viu até Antioquia, para ali, né, observar o comportamento da igreja, como a igreja procedia em nome de Deus, né? E Lucas ele traz aqui rapidamente um currículo de Barnabé, né? Aliás, as qualidades de Barnabé e os frutos do que ele ali produziu enquanto estava com os irmãos de Antioquia. E a primeira qualidade que Lucas evidencia de Barnabé é que Barnabé era um homem bom. E isso nós vamos encontrar em Atos capítulo 4, a partir do versículo 37, o que o mesmo Lucas, 36, perdão, escreveu sobre Barnabé. Ele diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Contrariamente ao que sucedeu depois, quando Ananias e Safira, né, na sua maldade mentiu para Deus, e a consequência, como todos nós sabemos, foi a morte. Então a primeira qualidade que Lucas evidencia de Barnabé é que ele era um homem bom, né? Um homem que estava ali para fazer o bem, para ajudar aqueles irmãos. Ele não estava ali para tomar a igreja, não estava ali para ser o mais poderoso, não estava ali em busca de poder, de status, ou ocupar um lugar de liderança principal à frente da igreja, mas ele estava ali para ser um homem bom, para dispensar o amor que ele tinha pela obra de Jesus Cristo na vida daqueles irmãos. A segunda qualidade que Lucas ele traz aqui sobre Barnabé, ele diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo, né? E nós podemos aqui dizer de forma bem sucinta que ser cheio do Espírito Santo, nós podemos citar aqui 3 exemplos, né? Primeiro, que o Espírito Santo é Deus. E se Barnabé era cheio do Espírito Santo, ele era um homem justo. Se Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem santo. Se Barnabé ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem misericordioso, né?
características intrínsecas de alguém que é cheio do Espírito de Deus. Ele também disse que Barnabé, ele era cheio de fé. E a Bíblia diz que o justo viverá por fé. O justo viverá de fé em fé, né? E aquele que vai a Deus, aquele que se relaciona com Deus, é necessário que tenha fé. O fruto que Lucas ele apresenta da presença de Barnabé em Antioquia, ele diz que muita gente, pela exortação de Barnabé, se uniu ao Senhor. Muita gente se reconciliou com Deus. E, portanto, queridos, eu quero agora extrair lições ou princípios acerca do que acabamos de explicar sobre os versos 22, 23 e 24 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com a amada igreja: uma igreja saudável, fiel à sua identidade ou à sua cultura, né? Uma cultura do céu na terra, uma cultura que expressa os princípios da palavra de Deus na convivência, na relação com a sociedade, né? Essa cultura que a igreja de Antioquia, ela empreendeu e ela fez surgir a partir de poucos irmãos e que tomou uma proporção gigantesca a ponto de se tornarem famosos no seu tempo e chamar a atenção da igreja lá de Jerusalém, né? Fiel à sua identidade ou à sua cultura e papel, né? A sua tarefa, né? De ser uma igreja que glorifica a Deus, né? Com um testemunho fiel, uma igreja relevante para o seu tempo, uma igreja que chama a atenção da sua comunidade com a justiça de Deus, um povo separado para Deus, um povo santo, um povo que se aproxima do Senhor dela e se distancia do pecado que se opõe a Deus, um povo que é misericordioso e que empreende essa misericórdia a partir dela mesma e do seu contexto onde ela atua, né? Uma igreja que cumpre a sua tarefa e Deus a faz famosa para a sua glória, bênção para o contexto local e também universal. Porque a igreja de Antioquia, ela vivia integralmente a sua identidade de ser um povo santo, separado para Deus e para a glória de Deus. Cumpria a sua tarefa, né? De marcar entre os habitantes de Antioquia o estilo de vida, né? Que eles representavam em nome de Deus entre aqueles pagãos. Por isso o Senhor abençoava tanto aquela igreja. Se nós queremos ser uma igreja famosa, né? Se nós queremos ser uma igreja relevante, queridos, nós precisamos empreender a nossa cultura, nós precisamos empreender a nossa tarefa de missionários que somos a contento, para que Deus ele nos torne famoso, para que nós possamos impactar o contexto local e também universal, como nós estamos fazendo agora, né? Será que nós estamos hoje aqui com esse auditório vazio, mas estamos sendo acompanhados por muitos de onde estão em suas casas? Não seja isso que Deus ele também está fazendo conosco, com a nossa igreja, nos tornando mais conhecida, além muros da nossa comunidade. A segunda lição que eu quero compartilhar com a igreja acerca desse texto: uma igreja alicerçada na humildade é agregadora e considera importante toda ajuda possível. Barnabé ele não foi repudiado. A igreja não disse para Barnabé nada que pudesse fazê-lo voltar para Jerusalém. Pelo contrário, a igreja o acolheu, o abraçou, né, o permitiu ser um representante legítimo da igreja de Jerusalém entre eles. E Barnabé foi bênção para aquela igreja. Queridos, muitas vezes nós segregamos pessoas que estão à nossa volta, nós discriminamos pessoas que estão à nossa volta, nós não queremos pessoas que estão à nossa volta, mas muitas vezes elas estão do nosso lado porque Deus mandou para nos abençoar. Deus colocou elas do nosso lado para ser bênção em nossa vida. Devemos considerar as pessoas que estão à nossa volta, porque elas estão pela vontade
de Deus. Nós não podemos expulsar as pessoas da nossa vida, aquelas que Deus manda muitas vezes para nos socorrer, não no momento que nós estamos passando, que está tudo bem, mas naquele momento que mais nós precisamos de Deus, e Deus usa essas pessoas. Já imaginou se a igreja tivesse mandado Barnabé embora? O quanto da bondade de Barnabé eles tinham perdido, o quanto do Espírito Santo que estava sobre a vida de Barnabé eles tinham perdido, o quanto da fé de Barnabé eles tinham perdido também, o quanto de pessoas salvas ali pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Barnabé não poderia ter acontecido. Eu quero dizer com isso, queridos, que todos nós somos importantes como igreja do Senhor. Às vezes nós queremos defender a nossa causa e não defendemos a causa do Senhor. E quando nos comportamos como desagregadores, nós estamos mandando muitas vezes a graça de Deus, que sempre é bem-vinda, para o nosso meio embora. Quando nós não reconhecemos as pessoas que estão à nossa volta como bênção do Senhor, infelizmente essa bênção ela é retraída, ela não chega até nós. Mas a igreja de Antioquia, ela reconheceu em Barnabé uma fonte de bênçãos oriundas de Deus que estava na vida de Barnabé. Terceira lição que eu quero compartilhar com a igreja: uma igreja saudável evidencia a graça de Deus e tem um coração firmado e perseverante no Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos encontrávamos aqui nas quartas-feiras para orar, o objetivo era único: buscar o Senhor e a sua graça, receber bênçãos para uma cura física, um emprego, um casamento abalado, um filho desviado, ou alguém da família que ainda não foi salvo e que nós oramos a Deus pela salvação, pela vida espiritual, por tantas coisas. E isso só é possível, queridos, quando nós somos uma igreja que agrada a Deus. Quando nós somos uma igreja que obedece a palavra de Deus, quando cumpre a vontade de Deus, é quando nós podemos assim receber a graça do Senhor. E não importando o que nós estamos passando ou que venhamos passar, mas que continuemos firmes, com o coração firmes no Senhor, perseverando, com paciência. A palavra perseverar tem a ver com ter paciência e esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus para a nossa vida. E a última lição que eu quero deixar para a igreja: um cristão saudável apresenta características divinas e frutos que glorificam a Deus, o Senhor. Nosso Salvador Jesus Cristo, Ele, na sua palavra, diz que nós podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos. Barnabé, ele era um homem saudável aos olhos de Deus, aos olhos da igreja, aos olhos do seu tempo, porque ele reunia alguns atributos divinos. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, misericordioso, ele era um homem santo, porque ele evidenciava algumas características de Deus. Ele produzia frutos para a glória do Senhor e para a mudança do cenário onde ele atuava. Será, queridos, que nós temos essas características? Será que a igreja dos dias atuais, pensando individualmente, nós como partes de uma igreja, de um todo, nós temos evidenciado as características do nosso Deus? Nós somos misericordiosos, nós somos santos, obedientes ao Senhor. Nós somos um povo justo, um povo reto, povo que chama a atenção dos de fora. E porque nós carregamos
características de Deus, essas características elas têm se traduzido em frutos para a glória do Senhor. Essas características elas têm se transformado em frutos para a mudança social onde nós habitamos. Qual a imagem da nossa comunidade? Qual a imagem da nossa família? Qual a imagem da nossa cidade? O que nós temos feito para mudar essa imagem? O Evangelho, através de nós, tem atingido esses objetivos de mudança social. E um contexto onde nós habitamos e que nós enxergamos a justiça de Deus prevalecendo, a misericórdia de Deus prevalecendo, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos santos, glorificando a Deus, geradores de frutos para a glória de Deus, para a melhoria do lugar onde nós residimos. Será que nós temos sido individualmente? Nós vimos aqui que coletivamente a igreja de Antioquia, ela produzia frutos, ela abençoava o contexto local. Mas isso só era possível porque individualmente havia naquela igreja pessoas com características semelhantes às de Barnabé. Bom, justo, misericordioso, santo, que produzia frutos, unindo pessoas a Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos irmãos de Coríntios, versos 18 e 19, ele diz que nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. E nós podemos ver isso evidente na vida de Barnabé. Mas nós só podemos reconciliar as pessoas com Deus pelo poder desse evangelho e a ação miraculosa do Espírito de Deus, quando nós reunimos características que evidenciam a presença de Deus em nossa vida. Quando nós deixamos o Senhor nos encher dele mesmo. Quando as pessoas observam em nós que nós somos cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Lucas ele só evidenciou isso de Barnabé porque ele viu tudo isso na vida dele. Lucas só deixou registrado isso que nós estamos lendo, trazendo a nossa reflexão de hoje, nos confrontando a um testemunho verídico do passado que nós podemos refletir no presente. Lucas só registrou isso para nossa reflexão hoje, porque ele viu isso de forma literal na vida de Barnabé. Ele viu a bondade de Deus na vida de Barnabé. Ele viu o Espírito Santo de Deus na vida de Barnabé, porque ele replicava ações que condizem com o caráter, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Lucas ele viu muita gente indo a Deus através da vida de Barnabé, porque ele reunia essas características e ele estava apto a falar daquele que habitava na vida dele de uma forma abundante, e as pessoas elas eram atraídas até o Senhor Jesus Cristo, porque eles viram na vida de Barnabé a presença dele, do Senhor. E será que nós podemos nos considerar iguais a Barnabé, homens e mulheres cheios de bondade, cheios de justiça, cheios de santidade, cheios de misericórdia, do amor de Deus? E que muitas pessoas estão vindo a Jesus porque nós somos cheios dele, nós exalamos a presença dele. Será que nós somos como Barnabé do passado, hoje, no presente? Será que nós estamos também como Barnabé, cumprindo a missão que Deus nos vocacionou para cumprir? Será que os da nossa casa, eles enxergam em nós Jesus Cristo, com essas características? O Espírito Santo que é Deus também? Será que as pessoas têm interesse em ir até Jesus, olhando para a nossa vida, para o nosso testemunho? Será que as pessoas elas enxergam a mão de Deus sobre a nossa vida? Será que quando as pessoas elas olham para nós, elas veem a graça de Deus conosco? Será que isso acontece hoje, queridos? Será que a igreja do Senhor ela se comporta como a igreja de Antioquia se comportou? E muitos iam até o Senhor porque ela, a igreja, se comportava dessa forma.
Fica essa interrogação, essa indagação, essa arguição para todos nós, que como Barnabé, nós também somos apóstolos, não separados como os 12, né? Como o Senhor Jesus Cristo separou, mas a igreja primitiva também considerava Barnabé um apóstolo, porque ele foi enviado a levar o evangelho do Senhor, a levar esse testemunho vivo em sua vida aos seus contemporâneos. Será que nós podemos ser como Barnabé? Os apóstolos dos dias atuais, as pessoas enxergam em nós, enxergam na igreja a graça do Senhor, a bondade de Deus, a transformação da imagem da nossa comunidade, que nós tanto sonhamos, que nós tanto queremos, pelo poder desse evangelho que está em nós. Nós temos ruas mais justas, nós temos famílias mais arranjadas, mais unidas, mais felizes. Será que nós temos enxergado isso? Será que o evangelho que está em nós tem impactado a nossa comunidade, tem transformado esse cenário que nós todos bem conhecemos? Nós possamos pensar sobre isso. E a minha oração, queridos, é que nós sejamos uma igreja melhor do que foi a de Antioquia, porque ela ficou no passado, mas nós ainda estamos vivendo o presente e temos um futuro ainda inteiro pela frente. Podemos ser melhor do que a igreja de Antioquia? Podemos. Basta a igreja do Senhor, dos dias atuais, querer ser. Que Deus te abençoe, que você possa ser como Barnabé, e que nós, a igreja, possamos ser como a igreja de Antioquia. Quero orar agradecendo ao Senhor por esta palavra e desejando a você desde já uma ótima semana no Senhor e para o Senhor, e que possamos continuar firmes como essa igreja, né? Certamente continuou exortada por Barnabé, né? O nosso coração no Senhor, né? E perseverarmos em todo o tempo, não importa as circunstâncias, não importa o que estejamos passando, seja qual for a situação. Eu quero fazer um pedido especial, amada igreja, né, que todos nós estejamos orando pela saúde da irmã Yaci. A nossa amada irmã Yaci, ela está enferma, eu estive falando com ela, e ela me disse que está com alergia no corpo, né, já foi ao médico, já está sendo medicada, mas vamos pedir o remédio que vem do céu, vem de Deus, que é a cura para nossa amada irmã Yaci. Vamos orar por ela, né? Que o Senhor possa chegar com saúde ali no corpo da nossa amada irmã Yaci. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por este encontro, por este momento, por tua palavra que nos foi ministrada. Te damos graças, ó Deus bendito, porque nós temos a oportunidade de ser uma igreja melhor do que somos, nós temos a oportunidade de ser cristãos melhores do que nós somos, ó Pai. E queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude a ser uma igreja relevante para os nossos dias. Eu quero apresentar ao Senhor a vida, o corpo, ó Deus, da Tua serva e filha Yaci, Pai, a quem nós rogamos saúde para ela, Deus, e que ela possa em breve, assim como testemunhou da sua enfermidade, testemunhar também da sua cura. Abençoa a Tua igreja onde estiver nesta hora, abençoa, Deus bendito e amado, os nossos dias que estão pela frente, ó Deus, e que possamos no Senhor permanecer firmes e fazendo a Tua obra acontecer, não importa a circunstância, a situação que estejamos vivendo. E que Teu nome seja glorificado, ó Deus, que Teu nome seja conhecido, famoso, através do nosso testemunho. É o que oramos, agradecemos, no nome de Jesus oramos, amém. Temos mais música? Vamos ter mais uma música e logo em seguida eu volto para impetrar a bênção apostólica. Amém. Antes nós vamos cantar Teu Amor Não Falha. É mais uma chance para os irmãos cantarem junto com a gente, certo? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer ao irmão André, que fez essa iluminação, assim, né? Esse cenário, né? Cenário. Muito bom, que Deus abençoe. Nós estávamos conversando que a cada
live que nós fazemos, nós aprendemos um pouquinho mais. Nós vamos aprendendo com os nossos erros, não é verdade? E aí cada vez mais está melhorando. Eu acho que esse foi, né? Foi o que, Lucas? O ápice, Lucas está dizendo. E nós esperamos fazer sempre o melhor para o nosso Deus. É isso que nós queremos. Em tudo aquilo que nós fazemos e pensamos, nós pensamos em fazer o melhor com excelência, porque Ele nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus Cristo. E nós, sendo imperfeitos, temos que fazer o nosso melhor para Ele. Amém. Verdade? Vamos adorar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor
a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não me Deixa eu só já dar um abraço, pastor. Caiado, pode sim, irmã Tânia. Queria mandar um abraço, porque eu só tive filhos homens, né? Então, nos lugares que eu chego, tem meninas, eu considero elas como minhas filhas. Eu convidei ontem 3 filhas minhas para participar dessa live, é a Carol, a Bruna e a Andressa. E elas disseram, fala lá o nosso nome. Então eu vou crer, eu deixei para o final. Carol, Bruna e Andressa. Deixei para o final para que elas ficassem até o fim, assistissem e estivessem conosco. Que Deus abençoe vocês, meninas, que eu amo muito. Amém. Participação especial do nosso pastor aqui no final. Isso. É bênção. Queridos, eu quero agradecer também, né, a presença de Vitor, né, dos meninos ali da retaguarda, Lucas e Natan. Agradecer também a gentileza do irmão André de preparar esse cenário. Ele melhorou aqui a iluminação, né, e eu creio que deva ter melhorado aí para o visual dos irmãos, né? E muito bom. Nós temos essa intenção, né, de agregando aquilo que nós estamos aprendendo de forma empírica, né? Não passamos por nenhum curso, nós vamos descobrindo e vamos testando e a gente vai cursando, né, pastor? Justamente, aos poucos a gente vai melhorando o que a gente começou lá atrás, né? Bem, né? Fraquinho, mas estamos nos tornando fortes. Amém, né? Amém. Eu quero convidar a todos, né, para que acompanhem as nossas lives. Essa semana nós vamos ter uma programação diferente. Prestem atenção no que eu vou dizer. Nós não vamos ter domingo que vem culto aqui da igreja, tá? Nós teremos uma série de conferência que será promovida pela Convenção Batista Brasileira, pela Junta de Missões Mundiais e Nacionais. Então é evento denominacional, a partir de sexta-feira, todas as noites, a começar às 20 horas, sexta 20 horas, sábado 20 horas e domingo 20 horas. Então serão 3 cultos, né? O pastor será Sammy Tippett, um pastor batista dos Estados Unidos, que irá ministrar essa série de mensagens sobre a família. E nós, os batistas, separamos o mês de maio para a família. Então se programe, não deixe de assistir, que vai ser bênção. Nós vamos ter as nossas lives da igreja local, amanhã, terça. O nosso compartilho lá é orar quarta-feira, né, novamente, às 19h30, e quinta-feira, né, o casal responsável pelo Ministério da Família aqui da nossa igreja, o seminarista Júnior, que está aqui conosco, né, para quem não conhece, e a sua esposa Ana, eles vão fazer o encerramento do mês da família local aqui da nossa igreja, quinta-feira. Eles iam fazendo todos os sábados, nós vamos antecipar para quinta-feira, né? Então nós vamos ter o encerramento do mês da família da igreja local Batista de Capuí na quinta-feira, e a partir de sexta, sábado e domingo nós vamos ficar com a programação global, né? Podemos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Uma ótima semana a todos. Eu quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Todas as vezes que eu entro aqui nessa igreja no domingo, pelo menos uma gota de lágrima desce aqui dos meus olhos, sentindo falta dos irmãos. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o